O tema dessa minha comunhão é: o Senhor me disse, apacenta os meus cordeiros. Isso é extraído de João 21:15. Mas hoje eu mencionarei muitos versículos já aplicados a nós, parafraseados. Hoje nós vamos compartilhar muitos princípios importantíssimos para o nosso serviço e também muito aplicáveis às redes de cuidado. Primeiramente, vamos ver Romanos capítulo 15, versículo 15, parte B, e versículo 16, que diz, na parte 15b, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os adolescentes, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Vocês podem ver, eu apliquei esse versículo já para o nosso serviço aos adolescentes. Por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os adolescentes, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Na versão King James atualizada, se nós trabalharmos nela, nesse encargo, e olhando a tradução, diz assim, por causa da graça que Deus me concedeu de ser um ministro de Cristo Jesus para os adolescentes, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os adolescentes se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Está vendo? Então, nós, monitores, a nós foi dada a graça para sermos ministros de Cristo Jesus entre os adolescentes. E nós recebemos um sagrado encargo, que é de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, a oferta desses adolescentes, que oferta é essa? A própria pessoa deles, seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Essa é a razão do nosso serviço. Por isso que na tradução King James atualizada, que diz ser um ministro de Cristo Jesus para os adolescentes, com dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os adolescentes se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Que responsabilidade, que encargo maravilhoso! O encargo que nós, os monitores, recebemos é de ajudar os adolescentes, de aperfeiçoá-los para que eles se tornem homens de Deus e ministros de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa meta. Nosso cuidado para com os adolescentes não é simplesmente dar uma direção para a vida deles, para que eles tenham alguma experiência com o Senhor. Não, nossa missão é uma missão extremamente elevada e o encargo é um encargo sagrado. Eu apresentarei muitos princípios e muitos pontos. Eu vou apresentar de uma forma extremamente condensada. Eu creio que com os princípios que eu vou apresentar hoje, o que eu compartilhar hoje, vocês podem pelo menos desdobrar em 5 outras mensagens que aí vocês poderão aplicar para o aperfeiçoamento de monitores. Está bem? Eu não gostaria que vocês simplesmente ouvissem o que eu vou compartilhar hoje. 2 Timóteo 2,7 diz, pondera o que acabo de dizer. Essas coisas. Meu desejo é que vocês pensem
reflitam, ponderem em todos esses pontos que nós vamos compartilhar hoje, com certeza de uma coisa: o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O Senhor vai ter que falar com você. O Senhor deve revelar o que Ele tem no seu coração a você, mas você tem que refletir, tem que ponderar. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos avançar na vida espiritual, é porque nós simplesmente ouvimos, nós não gastamos tempo ponderando nem meditando. 1 Timóteo 4,15 diz: medita essas coisas e nelas sê diligente. Significa que nós temos que realmente ruminar, meditar, pensar: isso é real na minha vida? Como eu aplico para mim, Senhor? E isso cria uma comunhão sua com Deus, isso vai influenciar a sua vida. Se você for diligente nessas coisas que forem compartilhadas, o que vai acontecer? O seu progresso a todos será manifestado. Então, isso é de grande importância. Amados monitores, ser um monitor é ser rei e sacerdote. Isso no que diz respeito à pessoa. E a função é exercer realeza e sacerdócio. Lembre-se, nós sempre vamos enfatizar esses dois pontos: a pessoa e o seu serviço. Nós não podemos olhar somente a pessoa, uma pessoa sem serviço, ou um serviço sem ser a pessoa adequada. Por isso, é a pessoa e o serviço. Ser rei e sacerdote. Você é tal pessoa. Aí você exerce a realeza e o sacerdócio. Como sacerdote, você leva as pessoas até Deus, e como rei, você traz Deus às pessoas. Isso quer dizer, você leva o adolescente até Deus como um sacerdote, e como rei, você traz Deus para o adolescente. Mas para que nós possamos exercer tal função, nós precisamos realmente de um chamado do Senhor. Nós precisamos de um encontro com o Senhor. Lembre-se sempre, em todo o nosso serviço há um início, e o nosso início é o encontro com Deus. O nosso serviço é resultado do nosso encontro com Deus. Se não houve um encontro com Deus, há somente um serviço, mas é um serviço sagrado, é um serviço santo, divino. Se não há encontro com Deus, é só um serviço. Por isso, olha, Êxodo 3:10, na experiência de Moisés, o Senhor fala a seguinte expressão: vem agora e eu te enviarei. Vem, nós irmos ao Senhor. Daí, agora, e eu te enviarei. Está vendo? Então, primeiramente, é um encontro com o Senhor, depois vem o nosso serviço. Isso rege o nosso serviço aos adolescentes e também rege o nosso serviço em todas as áreas da vida da igreja. O Senhor, né, em João 15, né, ele fala para nós irmos até ele, certo? Agora, depois, no final dos evangelhos, o Senhor os envia. Por isso, sempre o início é um encontro com Deus. Você quer servir bem os adolescentes? Quer cuidar bem deles? Primeiramente, você deve ter o encontro com Deus. E aí sairá o serviço a Deus. Você pode dizer, mas eu não sou muito qualificado. Não é você que se qualifica, é Deus que qualifica você. Olha o exemplo da sarça. Todos nós não passamos de sarça. Nós ouvimos isso no passado, todos nós sabemos disso. O valor da sarça não está na sarça, mas no Deus que habita na sarça.
Talvez você seja para o adolescente, olhe para você assim, esse cara é uma sarça, é um espinho, isso aí, eles vêm aqui, só me cutuca e tal, tal, tal. Mas eu vou dizer uma coisa, se você tem um encontro com Deus, você se torna uma sarça na qual o fogo está ardendo. Daí você vai falar. Êxodo 3, versículo 4, diz assim: vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Lembre-se, Moisés não falou com a sarça, Moisés falou com Deus que estava na sarça. Quem falou com Moisés não foi a sarça, foi o Deus que estava na sarça. Então você é uma sarça, mas quem vai falar com os adolescentes é o Deus que está em você, certo? E o adolescente tem que conversar com o Deus que está com você, que está em você. Está percebendo, amado monitor, a sua importância? Então, no nosso serviço a Deus, antes de tudo, nós temos que ouvir o Senhor, porque tudo começa do nosso encontro com o Senhor. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você ouve o Senhor, você cumpre a agenda dele. Você faz o que ele manda você fazer. Isso é muito importante. Se Moisés não tivesse encontrado com Deus e escutado Deus, ele faria agenda própria. Ele não faria as coisas segundo a agenda de Deus. Você pode ver, depois desse encontro, tudo que Moisés fez foi cumprir a agenda de Deus, no tempo de Deus, do modo de Deus, tá certo? Com o poder de Deus, com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Se você não ouve a Deus, você cumpre a sua própria agenda. Aí, o seu serviço é um desastre. Se você não ouve a Deus em primeiro lugar, você se tornará alguém somente envolvido em atividades. O seu serviço aos adolescentes se resumirá em atividades. E depois de você fazer muita coisa, no final do dia o Senhor vai falar com você. Você passou o dia todo envolvido com a minha obra, mas não estava envolvido comigo. Qual é o nosso segredo no serviço? É estar envolvido com o Senhor para fazer a obra do Senhor. Aí nós vamos também descobrir que Deus dá a nós, cada um de nós, uma função. E que o que nós fazemos depende totalmente do que Deus faz e do que Deus fará. 1 Coríntios 3,6 diz a nós: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, Paulo aqui está mostrando a nós um princípio muito importante. Eu posso plantar, Apolo pode regar, mas se Deus não der crescimento, nosso serviço será em vão. Por isso, isso nos mostra a importância do nosso envolvimento com Deus. Porque o segredo não está no plantar ou regar, o segredo está em Deus dar o crescimento. Está vendo? Ó, tudo isso que eu estou falando são princípios extremamente condensados. A partir daí, muita coisa pode ser expandida e trazer muita luz e direção para o nosso serviço. E olha só, 1 Coríntios 3,7 diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Então, o senhor está falando, Paulo está falando para nós, monitores, não somos nada. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Segredo todo está em Deus. Se Deus está ou não nesse nosso serviço e cuidado. Daí a importância da nossa conexão com Deus. E aí nós vamos perceber também
que o nosso trabalho é simplesmente uma parte do processo e que nós precisamos que outros irmãos complementem o que nós estamos fazendo. Este é o serviço do corpo. Por isso, 1 Coríntios 3, versículos 8 e 9, nos diz o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um. Aqui está um princípio muito importante no nosso serviço a Deus, é que nós servimos em conjunto diferentes aspectos, mas nós somos um. Olha a importância da unidade e da unanimidade. E aqui diz, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quer dizer, vamos fazer bem a nossa parte. Porque de Deus somos cooperadores. Querido monitor, você é um cooperador de Deus. Uau, isso aí é tremendo, né? Eu sou um monitorzinho aqui. Nada disso. Você é um cooperador de Deus. Você cuida da lavoura de Deus e também participa na edificação do edifício de Deus. Que missão gloriosa e tremenda. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta. Você faz por obrigação ou faz por encargo? Isso é muito importante. Você tem que saber. Faz por obrigação ou por encargo? 1 Coríntios 9, 17 diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, nós percebemos uma coisa: eu tenho que fazer por encargo e também por obrigação. Porque no dia que a minha carne se manifestar, eu não posso simplesmente parar. Eu tenho que dizer, eu tenho que fazer por obrigação. É o que o Paulo diz aqui, porque ele sente a responsabilidade. Isso quer dizer, eu sou um monitor e cuido dos adolescentes, não é simplesmente porque eu gosto ou não gosto. Eu recebi uma comissão de Deus, eu tenho um encargo, certo? Daí eu faço, né? De livre vontade, é muito bom. Mas tem momentos que eu faço constrangido, eu não estou com vontade. Não estou com vontade, mas eu tenho uma responsabilidade. Então, você pode ver, deve haver esses dois aspectos caminhando juntos, tá bem? Isso é que esse versículo nos mostra. Eu estou falando todos esses princípios por quê? Porque nós vimos, sem Paulo não há Timóteo. E o que eu estou falando são as coisas que existem em um Paulo. Tá? Esses princípios todos que eu estou apresentando foram princípios que Paulo apresentou. São coisas que estão em um Paulo. É por isso que, então, isso aqui não são coisas desconexas, amados irmãos, amados monitores, cooperadores de Deus. Sobre a questão de encargo, nós temos que cuidar de alguns aspectos que eu quero também compartilhar com vocês. Quando você está servindo, você está focado na pessoa ou no evento? Você pode dizer, não, eu estou na pessoa. Outro pode dizer, eu estou no evento. Na verdade, temos que estar focado nas duas coisas, certo? Mas a meta é a pessoa, a meta não é o evento. A meta é a pessoa, o evento é o meio. Então você não pode dizer, não, eu não me importo com o evento é o meio. Mas a meta, o foco é a pessoa, correto? Agora, na questão do encargo, eu quero mostrar alguns pontos importantes. São pontos, amados monitores, que você vai levar uma vida inteira para compreender diante de Deus. Para aprender diante de Deus. São coisas que eu aprendo até hoje no serviço a Deus, sobre o que é um verdadeiro encargo. O encargo é algo que nos leva a ser absolutos para com Deus e também absolutos
nas coisas de Deus. Se eu me importo com Deus, eu também me importo com tudo que é dele. Se eu falo assim, eu me importo com Deus, mas não me importo com nada que é de Deus, esse meu importar-se com Deus é meio estranho. Tá certo? Então, o encargo sempre nos leva a ser absolutos para com Deus e também para com as coisas de Deus. Segundo ponto, o encargo nos leva sempre a lutar contra os principados e potestades, mas nunca contra os homens. Porque nosso inimigo, nós tratamos com o inimigo. Nós não tratamos com homens, porque os homens são o foco de Deus. Correto? Então, se eu tenho um encargo, eu vou lutar contra os principados e potestades. Por quê? Porque são os principados e potestades que levantarão obstáculos para impedir que o encargo que Deus me deu, se torne a realidade, se torne num serviço que resulte em algo para Deus. Como eu falei, todas essas coisas eu gostaria que vocês meditassem, ponderassem. Terceiro ponto, referente ao encargo, é algo que está no coração. É algo que nos leva a ter paixão, comprometimento. Um quarto item. O encargo carrega sempre os interesses do Senhor e o seu testemunho. Tá? O encargo sempre carrega os interesses do Senhor e o seu testemunho. Quinto, o encargo é algo que nós recebemos, que é gerado em nós, diante de Deus, a sós com Deus. Porque é resultado do nosso encontro com Deus. E nesse momento de encontro com Deus, é que Deus nos dá, então, uma comissão. Sexto, pelo fato de ter recebido o encargo, essa comissão, começo a ter uma pressão no meu interior. E essa pressão no meu interior é que vai me levar a cumprir a missão do encargo. O sétimo ponto. Como eu falei, irmão, isso aí são pontos muito concentrados. Só nisso aqui a gente poderia dar umas 2 conferências com esses pontos que eu estou falando agora. Mas eu quero que vocês meditem nisso. E vocês também possam usar isso como base para aperfeiçoamentos futuros. O sétimo item são os tipos de encargo. Tem um tipo de encargo que é focado na atividade, envolve muito esforço, organização. Isso é ligado a um trabalho, é focado no evento. Isso é um tipo de encargo. Agora, existe um outro tipo de encargo que é focado na pessoa. O Senhor, quando é focado na pessoa, o Senhor coloca em nossos corações, quando nós estamos a sós com Ele, uma carga. É a carga que está no coração de Deus. Deus transfere a carga que está no coração dele para os nossos corações. E esse encargo do coração de Deus nos leva a nos derramarmos diante de Deus, um derramamento profundo em oração e com dores de parto. Por quê? Porque é para a geração de vida. .
Então, o Senhor coloca em nossos corações, quando estamos a sós com Ele, uma carga. A carga que está no coração de Deus é transferido para o nosso coração. E isso nos leva a um derramamento profundo no nosso ser, em oração com dores de parto. Por quê? Porque é ligado, está focado na pessoa. Então, aquele primeiro tipo de encargo é objetivo. Ali nós temos visão, temos interesses, né? Mas é algo que permanece fora de nós. Por quê? Porque é ligado a um evento. Mas depois do evento, não fica nada. Agora, o segundo tipo é uma responsabilidade daí diante de Deus. Nós nos achamos envolvidos com a situação. Se há uma situação inadequada, nós estamos envolvidos, nós não procuramos o culpado, nós só procuramos a solução. E por isso nós nos unimos a Deus. Já aí você pode ver, já não é uma atividade, é algo que vem do coração. Isto custa a vida do vaso. O preço da nossa vida, nós sentimos as dores com Deus. Daí nós não conseguimos ver os eventos, nós só vemos os homens, nós só vemos os adolescentes. Nós não conseguimos ver a conferência, a reunião, nós conseguimos ver os adolescentes que nos levam a dar a conferência, temos as reuniões, os eventos. Amados monitores, a conferência é somente um passo do processo. Isso é muito importante, mas tudo se inicia na igreja, na sua localidade. A conferência é uma parte de todo um processo. O nosso desejo é que o nosso serviço aos adolescentes seja sempre nas igrejas e na conferência. Tudo isso ser uma só coisa. Então, olha só, o que nós fazemos nas igrejas nos leva para a ação na conferência, e a ação na conferência é continuada nas igrejas depois. Deus tem falado para nós uma palavra para a era de hoje, para essa era de degradação, para o tempo do fim. Nós precisamos saber ouvir o que Deus está falando conosco. Precisamos compreender o que Deus está falando conosco. Precisamos ter a visão do mover de Deus. Isto está ligado à visão daqueles 4 seres viventes de Ezequiel. E aí nós vamos perceber que o mover de Deus tem 4 faces. Face do leão, a face do boi, a face do homem e a face da águia. Isso segundo a ordem dos evangelhos. Tudo isso é importante. O que eu falei agora, até agora, são as características de um Paulo. E porque tem esse Paulo, é possível ter Timóteo. Querido monitor, você pode ser um Paulo. E há vários adolescentes, há muitos adolescentes que serão os Timóteos. E o Senhor nos diz, agora vamos entrar mais no aspecto do encargo da conferência. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, nos é dito, na versão Nova Almeida atualizada, mas você precisa saber disso. Olha, você precisa saber disso. Você, monitor, você que é responsável pelos adolescentes, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, hoje, nossos adolescentes vivem nesses tempos difíceis. E a palavra de Deus nos mostra claramente. E nos mostra como os seres humanos serão. Aí nós vamos ver a pressão do mundo sobre os nossos adolescentes. Como esse mundo quer moldar os adolescentes.
Pois seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui nos mostra a pressão desse mundo sobre os nossos adolescentes para conformar os adolescentes a esse mundo, para que sejam pessoas assim. Mas preste atenção, esses versículos 1 até 4 mostram aspectos negativos, visíveis, facilmente identificáveis. Mas o versículo 5 mostra algo oculto, perigoso e terrível. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também desses. Então, o que nós mais precisamos atentar é para esse quinto item. São aqueles adolescentes que vivem numa aparência com forma de piedade. Você olha, você diz, esse adolescente é demais. Mas tem conteúdo? Não tem conteúdo. Tem o poder da piedade? Não tem o poder da piedade. Por quê? Porque é somente uma performance exterior. Assim como ele pratica todas as coisas da vida da igreja, ele pratica todas as coisas do mundo numa vida oculta. Esses são os mais perigosos. Por isso, nossa ação sempre tem que ser nos dois lados. A pessoa e o seu serviço. Sempre. Nós temos que cuidar dos adolescentes nesses dois aspectos, na pessoa e nesse seu serviço. Então, Paulo está falando para Timóteo. Então, hoje, a nossa responsabilidade nessa conferência é fazer com que os adolescentes tenham conteúdo, sejam essa pessoa e também possa ter tal serviço. Se você levá-lo simplesmente a ter atividade, ele vai ter a forma da piedade, mas não terá o poder da piedade. E aí, quando entra na faculdade, esquece Deus, não quer mais Deus. Por quê? Porque não teve experiência viva. Tudo que ele viveu foi uma performance. E precisamos compreender que em 2 Timóteo 4,3 nos é dito, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Haverá tempo em que os adolescentes não suportarão ouvir a palavra de Deus. Isso Paulo nos falou. Por isso nós temos que cuidar deles, por isso nós precisamos de um encontro com Deus, para que em nós haja o poder para mudar a vida deles, para que em nós haja essa realidade para transmitir a eles. Por isso que nós temos que aproveitar hoje o tempo e gerar os Timóteos. Mas sem Paulo não há Timóteo. Deus escolheu você para ser um Paulo, para gerar Timóteo. A pressão do mundo aumentará cada vez mais. Agora, para isso é necessário um tipo de relacionamento com os adolescentes. E que tipo de relacionamento Paulo tinha com Timóteo? Em 1 Timóteo 1,2, na sua introdução, diz a Timóteo, verdadeiro filho na fé. 2 Timóteo 1, versículo 2, no início diz, ao amado filho Timóteo. Então, nós podemos ver, o relacionamento de Paulo com Timóteo era um relacionamento de pai para filho. Não é de professor para com aluno. Por isso que há essa necessidade de vida. Somente com a vida de Deus, o nosso relacionamento com o adolescente será um relacionamento de pai para filho. Não é somente baseado em relacionamento. Paulo tinha uma comissão. Agora, quais são os itens ligados à comissão? Olha só. Aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 nos diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Agora vou parafrasear para monitores. Eu vou aplicar para mim. Miguel, monitor de adolescentes pelo mandato de Deus.
Ah, você é um monitor pelo mandato de Deus. E em 2 Timóteo 1:1 diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Agora vamos parafrasear para o monitor. Miguel, monitor pela vontade de Deus. Um monitor de Cristo Jesus. Não é que eu vá cuidar de Cristo Jesus, mas que Cristo Jesus me fez um monitor, certo? Enviado para ser um monitor. Então, você deve ser monitor pelo mandato de Deus e você deve ser um monitor pela vontade de Deus. Você diz, como eu vou cumprir isso? Isso você pode ficar tranquilo. Se você recebeu isso, olha só, você recebeu o mandato de Deus, para quê? 1 Timóteo 1:1 diz, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Você recebeu o mandato de Deus para levar salvação e esperança para os adolescentes, por meio de Deus, e para que isso se torne realidade, por eles também terem recebido a Deus. Também, daí, 2 Timóteo 1:1, quando diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, você é um monitor pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida. Tudo isso é o nosso suporte, a nossa base para o nosso serviço. Agora, um ponto muito importante que Paulo diz para Timóteo, então, é muito importante para o nosso relacionamento com os adolescentes. 2 Timóteo 3,14 diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós precisamos saber, os nossos adolescentes estão aprendendo o quê e de quem? O que eles estão aprendendo? De quem eles estão aprendendo? Isto é, quem é que verdadeiramente está ensinando eles? É o mundo ou somos nós? Por isso a importância do nosso encargo. Aí precisamos também da cooperação, claro, dos de casa. 2 Timóteo 1,5 diz, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Aqui nós vemos uma fé sem fingimento dentro de casa. Então, o serviço adolescente precisa da cooperação da família, porque pais que fingem geram filhos que fingem. Mas pais que têm uma fé sem fingimento geram também filhos com fé sem fingimento. É isso que nós queremos fazer nessa conferência. E não somente nessa conferência. O que estamos compartilhando são princípios e diretrizes para o serviço a adolescentes por toda a vida. Porque são princípios da palavra de Deus. E nós temos que estar focados, baseado em 1 Timóteo 1,4, nas coisas que promovem a economia de Deus na fé. Quer dizer, toda a nossa ação visa a economia de Deus na vida deles. Toda ação micro visa o macro, que é a economia de Deus. O dom é para o ministério é para a operação de Deus. E um ponto que nós precisamos cuidar muito é que os adolescentes tenham um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Isso é importante para que eles não tenham uma forma da piedade sem ter o poder, mas tenham a realidade e não venham a naufragar na fé. E aí tem isso que nós precisamos cuidar. 1 Timóteo 4,12 fala, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
Então, aqui nós vemos 3 pontos macro. A palavra, procedimento é o viver, o testemunho, depois o amor, fé, pureza são os valores e os pontos espirituais. 2 Timóteo 3,10 também nos é dito: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aqui nós temos 4 pontos macro: é o ensino, isto é a palavra; procedimento, isto é o viver, o testemunho; o propósito da vida, e aqueles valores: fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, amados monitores, eu compartilhei também agora nessa parte final o encargo, o que nos leva, o que está nos levando para o encargo dessa conferência. Mas precisamos saber, esse é o encargo para o serviço dos adolescentes sempre. São diretrizes fundamentais, são pontos de grande importância. Nós vimos os princípios que estão em um Paulo, e esse Paulo, então, ao exercer a sua função, gera Timóteos. Amém? Como eu disse, pondera, medita nesses pontos. Esses pontos podem, pelo menos, se desdobrar em 5 outros aperfeiçoamentos, porque as coisas foram apresentadas de uma maneira extremamente condensada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a obra de adolescentes na região 4, em todo o Brasil e em toda a terra. Amém. Eu fico por aqui. Pelo direcionamento que nós recebemos, né? Muito encorajamento e muita luz por meio do que o irmão Miguel compartilhou com a gente agora pela manhã. Mas assim, irmão Miguel, a gente agradece, mas queria pedir um pouco mais da sua paciência, ficasse um pouco mais com a gente, que a gente quer fazer, não sei se tem os irmãos vão falar para nós aqui, se tem alguma pergunta a ser feita para o irmão Miguel, os irmãos que servem com os adolescentes. Vocês podem fazer alguma pergunta, algo que vocês têm um sentimento de perguntar ao irmão Miguel, coloca no chat, ou então vocês podem colocar lá no grupo VIP que a gente tem, dos que fizeram a inscrição. Coloca lá a sua pergunta, algo que você sente que o irmão Miguel pode trazer mais clareza dentro do serviço, da sua localidade, dentro da sua região. Tá bom? Mas de antemão, Yasmin, você tem alguma pergunta a fazer para o irmão Miguel? Tenho Pronto. sim. Amém, irmão Miguel. Muito obrigada. Né? Graças ao Senhor. E a pergunta seria com base quando o Senhor falou da aparência. Né? Aqui na nossa localidade, a gente tem essa experiência de ter muitos adolescentes com a aparência de piedade, só que sem conteúdo. E assim, a gente vive... na verdade, nós temos um serviço que é por escala. Cada semana, ainda estamos servindo de forma online, à distância, né? E cada semana é uma equipe diferente, uma metodologia diferente, né? Uma forma de passar diferente e conteúdos também diferentes. Que a gente fica aí, curso bíblico, a gente fala também a revisão da conferência de adolescentes. Enfim. E aí eu queria a ajuda do irmão no que diz respeito a como ter constância e infundir esse conteúdo para que eles possam ter essa base sólida, né? Esse fundamento para quando for para uma faculdade ou quando voltar presencialmente nas escolas, eles não venham se distanciar do Senhor, né? Eles possam ali continuar firmes, invocando. E aí a gente queria saber o que o Senhor faria. O intuito do nosso serviço é levá-los a ter uma experiência viva com Deus. O que irá guardá-los no futuro não são simplesmente ensinamentos. Porque, se forem somente ensinamentos, é algo ligado à mente, é algo ligado à razão. Quando alguém chegar com argumentos muito convincentes, então
os pensamentos mudarão. Mas quando se tem uma experiência viva com Deus, isto é algo irrefutável. Não há como negar o que foi experimentado, não há como negar a experiência viva e o contato com Deus vivo e verdadeiro. Então, nós podemos perceber, o serviço, olha só, há necessidade de uma comunhão e uma coordenação de todo o serviço dos adolescentes para que as diferentes ações tenham complementação, tenha continuidade e, né, se também isso no que diz respeito à direção. Agora, é fundamental para o adolescente o acompanhamento pessoal, tá certo? Então, Paulo, por exemplo, escreve uma carta para Timóteo. Isso é acompanhamento pessoal. Nós precisamos de reuniões onde nós damos a direção, isso é coletivo, algo coletivo. Mas o acompanhamento pessoal é um apacentamento, é esse relacionamento pai e filho que se cria, que é fundamental para se gerar um Timóteo. Por quê? Porque se for somente de professor e aluno, o professor dá a lição, vai em casa, fica em casa tranquilo. Mas o pai sempre se preocupa com o filho. O pai se preocupa com o desenvolvimento, com o crescimento do filho. Por isso, a necessidade de uma equipe que dê direção e tenha irmãos e irmãs que apacentem pessoalmente, um a um, pelo nome, os adolescentes. Aí se fecha o serviço, porque é nesse acompanhamento pessoal, um a um, que nós vamos levá-los a ter experiências com Deus e adquirir o conteúdo que vai lhe dar o poder. Ele não vai ficar só na aparência, ele vai saber, Deus é vivo. Eu experimento, eu tenho contato com ele, comunhão com ele todos os dias. Muito bom. Tem mensagem? Ou tem pergunta? Tem alguma pergunta aí no chat? Felipe, algum pai fez alguma pergunta? Algum irmão que serve? Estão fazendo uma pergunta aqui nos bastidores. Irmão Miguel, como agir quando o adolescente está recebendo muitas influências externas? De outros grupos do mundo, de colegas da escola, ou até cristãos que têm um comportamento meio que, vamos dizer assim, distorcido, né? A gente sabe que não agrada a Deus. Como a gente poder lidar com isso? Fundamentando. É porque por isso que Deus precisa nos dar sabedoria. Então, você pode ver, dentro desses princípios que eu falei desde o início, isso nos dá uma visão do serviço a adolescentes como um todo. Aí nossas ações não serão tiros para qualquer lado. São as diferentes ações dentro de Ezequiel, daquela visão dos 4 seres viventes. Aí, trazendo essa realidade para a vida. Então, alguém precisa se aproximar para salvar. Porque simplesmente falar não vai adiantar. E, claro, muita oração.
De novo, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Muita oração e alguém se aproximar para que Irmãos, a gente agradece a... Não, pera, tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Opa, Tem. então tá, pode fazer, fica à vontade. Irmão Miguel, em relação também ao relacionamento dos pais com o serviço de adolescente. Aqui na nossa localidade, a gente tem um grupo, né, que a gente, tudo que vai fazer com os adolescentes, a gente comunica para eles, mas a gente sabe que tem muitos que não valorizam, às vezes não incentivam os filhos a estarem nas reuniões, mesmo de forma online. E aí a gente queria ouvir assim, um pouquinho do irmão, qual seria a sugestão para a gente poder ajudar também os pais, né, nessa rede de cuidados. Ajudarmos aos pais para sermos ajudados a cuidar deles, né? Olha, o grande problema dos pais é que os pais não percebem o perigo. Eles não percebem o que eles estão falando. Eu liberei para os pais dos adolescentes, para a igreja aqui em Uberaba, uma mensagem, pais que entregam os filhos à morte. Foi uma palavra de grande impacto, inclusive está no canal do YouTube da igreja em Uberaba. Quem quiser ouvir, pode ouvir. Pais literalmente entregam seus filhos para a morte, para morrerem. Por quê? Porque não se importam. Por que não se importam? Não viram, não percebem o perigo que há nos dias de hoje, de que se ele não se envolver no serviço, no cuidado com seu filho, seus filhos morrerão. Tá certo? Tem que despertar os pais, tem que ter palavra específica para os pais. E foi pelo fato de terem visto isso que o serviço de adolescente da igreja pediu para que eu, de agora em diante, tivesse bastante comunhão com os pais. Já tivemos 2 comunhões, uma comunhão dando uma palavra e uma comunhão baseada em perguntas e respostas, né? Quem depois tiver esse de comunhão da palavra está aberto, né? Simplesmente encontra no site, e o de perguntas e respostas está no YouTube, mas não está aberto ao público. Se os irmãos acharem necessário, né? Nós podemos daí também publicar para que os pais recebam ajuda. É muito importante a cooperação, mas o encargo dessas vidas, o encargo, a responsabilidade está com os pais. A igreja ajuda. E muitos pais têm a visão contrária. Acham que a responsabilidade é da igreja e que os pais ajudam. Não. Um dia, quem vai ter que prestar conta da vida dos filhos são os pais, não são os irmãos. Tá? Os irmãos estão aqui para ajudar. Mas a coisa mais linda e doce é a cooperação dos pais com o serviço de adolescentes. Amém. Muito obrigada. Amém. Irmão Miguel, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui cooperando com a gente nesse serviço de toda a nossa região. E assim, eu já queria, reforçando essa palavra que o irmão Miguel liberou lá em Uberaba, nós que estamos aqui nessa live, a gente tem uma incumbência bem simples, de compartilhar o link dessa mensagem que foi falada lá em Uberaba, a gente poder compartilhar com os irmãos, né, com os pais, para que os pais eles possam estar entendendo essa importância da cooperação deles juntamente com o serviço adolescente nas localidades. Então, assim, Miguel, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida nesse ministério de estar ali, de estar compartilhando, estar cuidando junto com as igrejas, cuidando de todos nós, tá bom? Que Deus abençoe.